Mas eu queria te perguntar uma coisa que é importante para o Brasil inteiro. As pessoas ainda não estão entendendo qual que é a diferença do modelo anterior de exploração do pré-sal com esse modelo desse governo. As pessoas tentam confundir a cabeça do brasileiro e dizer que é a mesma coisa, que agora vai haver uma exploração particular que vai acabar dando, digamos que, mais resultado para o brasileiro. O que muda não nas bolsas de valores, mas para aquelas pessoas que estão dentro de casa, para aquele brasileiro comum, que é a maioria do brasileiro. E a senhora lutou muito, quer dizer, pelo modelo de partilha, quer dizer, é importante contar um pouco dessa história. Veja bem, a questão que sempre vai mudar para o brasileiro que está em casa é que essa riqueza do petróleo, ela pode ser revertida para todos os brasileiros e brasileiras. Por que que ela pode? Há uma diferença entre o modelo anterior e esse. É assim, você no modelo anterior tinha um modelo que chama de concessão. Esse modelo estava baseado no fato que era muito difícil achar petróleo no Brasil. A gente sabe de toda a luta pelo petróleo no Brasil. Então, o que acontecia? Ali na Bacia de Campos, por exemplo, você tinha uma taxa de sucesso para achar um poço de petróleo que era, você despendia muito dinheiro e tinha uma baixa possibilidade de sucesso. Então, era justo que você desse a quem descobrisse petróleo o direito de ficar com o petróleo e de pagar ao governo e, portanto, ao Estado, o quê? Royalties e participação especial. Lembrando, vamos dizer assim, a joia da coroa e o que traz riqueza é o petróleo, porque ele comercializado dá muito lucro. O petróleo é algo muito lucrativo. Então, essa pessoa que tinha corrido um risco imenso, era justo que ela ficasse com uma parte boa, uma remuneração correta. Ótimo. Acontece que nós descobrimos o pré-sal. O pré-sal, nós sabemos onde está. Tem um polígono, né, lá no meio do oceano, nós sabemos ali onde ele se encontra, qual é a qualidade dele e sabemos que há muito petróleo. Qual é a qualidade? É boa. Na concessão, a qualidade do nosso petróleo era um petróleo pesado. Também era boa. Chama baixo grau API. O petróleo do pré-sal é um petróleo de médio para muito bom. E, ao mesmo tempo, tem muito petróleo. Todos os lugares onde se sabia onde estava, risco baixo, muito petróleo, e você tem controle do processo, ninguém no mundo fez outro modelo que não de partilha. E isso vale para o mundo inteiro. Vale para a Noruega, Que está aqui comprando através da sua empresa pública chamada Statoil. E aí, nós fizemos o modelo do pré-sal. Neste modelo do pré-sal, que é a partilha, o que você partilha? O óleo. E como é que faz a partilha do óleo? A maior parte do óleo, a parte mais importante do óleo é do Estado brasileiro. Portanto, do povo brasileiro. A parte menor vai para os exploradores. Então, mais ou menos faz um cálculo assim. Contando a partilha, contando a parte do petróleo que fica para a União e a parte que vai para a empresa, mais o bônus de assinatura, que é o direito de participar, você paga por ele, pelo direito de participar. Como é que é, então, que é mais ou menos a distribuição? Na partilha, mais ou menos 70% é da União, 30% é das empresas. Libra. A Petrobras tinha a garantia em Libra, antes deles mudarem a lei, de que 30% em qualquer bloco do petróleo era da Petrobras. 30% do quê? 30% dos 30%, que ficava para as empresas. 9%. A conversa que fizeram para mudar a lei é uma conversa
que engana a população brasileira, porque falavam, a Petrobras não tem como se responsabilizar por 30%. Não, ela estava se responsabilizando por 9%. E aí, é isso, que você trazendo a valor presente junto com o que vai ficar de óleo, dá a parte do petróleo que fica para ti, fica para o governo. Além disso, o modelo de partilha tem um fundo social. A gente construiu um fundo social. E esse fundo social ficou, a parte maior, em torno de 75% para a educação. E 25% ficou para a saúde. E era uma espécie de passaporte para o futuro, que não tem no modelo de concessão. Que passaporte? Nem para ter. Não, não pode? Não tem. O que é esse modelo? Significa que nós destinaríamos a parte importante dos recursos obtidos da extração de petróleo no pré-sal, nós destinaríamos para a educação brasileira. Por quê? Por que para a educação? Por que tal volume para a educação? Por um motivo muito simples. No Brasil, a educação cumpre duas funções. Um lado, ela cumpre a função necessária para a pobreza. Porque se você faz distribuição de renda, chega uma hora que podem impedir que a renda seja distribuída. Eles podem, por exemplo, cortar o Bolsa Família. Mas o Fundo Social do Carimba, né? O Fundo Social carimba para a educação. Por quê? Vamos supor que você é uma pessoa do Bolsa Família que melhorou de vida. Ao mesmo tempo, se você melhorar seu nível educacional, você carrega esse patrimônio, essa riqueza na sua vida. Então, você torna perene a redução da desigualdade. E, ao mesmo tempo, a educação, ela funciona para o futuro e para a riqueza do país, né? A nação enriquece se você apostar na educação como base de ciência, tecnologia e inovação. Não vai ter ciência se não tiver. Provavelmente então, não é muito diferente do que fez a Noruega, do que fizeram outros países. A Noruega usou uma parte para aposentadoria. Ah, sim. Mas nós, como temos, nós poderíamos até usar uma parte para aposentadoria, porque naquela época não tinha ninguém querendo botar a mão na aposentadoria dos trabalhadores como tem agora, né? Se a gente tivesse assim, já imaginado, a gente já tinha, né? Agora, eu quero falar para você que o que é grave, sabe o que é? O que é grave é que esse governo fez uma emenda parlamentar, esse governo ilegítimo, em que simplesmente congela o gasto com saúde e educação por 20 anos. A emenda do teto, né? A do teto do gasto. Vai piorar tudo. E dá isenção fiscal para as petroleiras que está calculada em 1 trilhão. Quer dizer, pois então, é. como é que e aí é que você vê o modelo também de conteúdo nacional. E desmonta o modelo de conteúdo nacional de uma forma perversa. Por quê? Porque o Brasil não é um país primário exportador. O Brasil tem indústria, tem agricultura sofisticada, tem uma base produtiva. Transformar o Brasil num grande fornecedor de bens e serviços para a cadeia de petróleo e gás era uma questão estratégica para o país. Em vez de você exportar e fazer a felicidade de coreanos do Sul, de japoneses e de chineses, você estaria fazendo a felicidade de brasileiros e brasileiras que teriam um emprego melhor quando um país melhor, com uma indústria melhor, produzindo plataforma. Pernambucanos, baianos, gaúchos. Tinha estaleiro em tudo quanto é canto. E o que você produz na cadeia de petróleo? Sabe o que você produz? De móvel, porque numa plataforma tem móvel. De móvel, a plataforma, o navio, né? o que chama FPSO, que é um navio que flutua como todo navio, que produz, que armazena, né? E que opera. Então, produz uma coisa que chama, o nome é muito bonito, chama árvore de Natal molhada, que é um equipamento que você coloca no fundo do mar para extrair. Então, você produz também
Você tem toda uma demanda na cadeia de tintas. O simples trabalho de extração É uma de petróleo cadeia já é produtiva. O conteúdo local é simplesmente produzir no Brasil o que pode ser produzido no Brasil, garantindo emprego para os brasileiros. Não tem nenhuma. Inclusive, a gente tinha noção de que era importante atrair para produzir aqui empresas de porte internacional. Se tem política de conteúdo local, elas não discutem, elas vêm. Agora, é óbvio que haverá um lobby dos países dessas empresas para que se acabe a política de conteúdo nacional. Agora, e esse governo está sendo acabando, já tá acabando. absolutamente entreguista nesse aspecto.